Tem outros filmes que merecem destaque também, né? Você assistiu Nascidos pra Matar? Demais. Nascidos pra Matar é um excelente filme. Tem o Recruta Pai, né? Qual que é o nome em inglês? Não vou lembrar. Full Metal Jacket. Isso, exatamente. Cara do céu, velho. Nascidos pra Matar. Tem o Vincent D'Onofrio, que é o rei do crime de Demolidor. Ele que é o Recruta Pai, né, cara? Ele que mete o que tiro, é humilhado pelo... mete o tiro no sargento lá Exato. na... Parabéns, deu um spoiler. É filme antigo. Vou reclamar de spoiler de filme antigo. Ele é um filme também que ele é muito bom, sabe? Assim, com relação a essa questão de guerra mesmo, né? De conflito. Entre choque das nações, né? Eu acho que pra mim esse... Como é que é o nome? Full Metal Jacket. Nascidos pra Matar, né? Nascidos pra Matar, isso. Eu acho que esse Nascidos pra Matar serve mais pra mostrar... Eu acho que foi mais uma crítica ao exército americano, da forma como eles tratavam o exército. Eu acho que era isso, se eu não estiver enganado, se eu não estiver dando uma de woke aqui, falando besteira. É o que eu lembro do filme. Sim. É muito... Não que guerra seja uma ida ao supermercado, né? Quando você entra pro exército, você não precisa aceitar aborto. Com certeza, em lugar algum você deve aceitar aborto. Mas você tem que entrar pro exército, você tem que saber que você vai estar entrando pro exército para ser preparado para as piores situações possíveis. Então, teoricamente, você tem que passar por situações ruins para poder se adaptar a certas situações de guerra, por exemplo. Isso aí, com relação a esse contexto aí, o trauma coletivo, ele gera o sentimento de união, né, cara? Então, assim, até mesmo nas forças do Brasil aí, a gente tem... Você vê no YouTube... Os caras pintando fio, né? De carrada aí, né? Os caras se fudendo aí. Sim. Mas isso é pra gerar aquele sentimento de irmandade, né? Sim, sim. Mas o que eu queria dizer, então, é que... Tá gravando? O áudio do WhatsApp? Não. Ih, fudeu. Vai, continua. Ele não tá, não? Não, aqui tá tranquilo. Então pronto. É porque eu tava pesquisando aqui, né? Realmente, eu fui falando pra você pesquisar e corta o áudio. Falar sobre na minha opinião, assim, existem, dentro desse cenário de conflitos, existem expoentes que merecem destaque, né? Então, assim, pra mim, hoje, né, com a idade que eu tenho, com a mente que eu tenho, o melhor filme de guerra, assim, nesse contexto de conflito aí, é um filme chamado Glória Feita de Sangue. Não conheço. Eu não sei se... É um filme do diretor Stanley Kubrick, né? Ele é de 1957, né? E ele é estrelado pelo... Kirk Douglas, isso mesmo. Nossa, eu chutei e acertei. Porque nessa época só tinha esse cara que fazia esses filmes. Cara, ele é um filme em preto e branco, né? Ele é um filme que é um pouco difícil você encontrar em streamings para você assistir, né? Porque é um filme já antigo. Mas ele é um filme excelente, assim, por conta da maneira como os diálogos são tratados, né? Ele não é um filme rico em efeitos especiais, né? Eu acredito que é um pouco limitado a questão de efeitos. Ele tem muito efeito prático, né? Que são cenários bem montados, uniformes bem fiéis à época, né? Trincheira. E ele se passa ali em torno no caso do Kirk Douglas, ele é um advogado, né? Ou ele era um advogado antes da guerra, e depois ele entrou pro exército francês, ele virou capitão, né? Capitão do exército francês, se eu não me engano, né? Mas aí é uma campanha onde eles têm que dominar um monte, né? Fazer um ataque, né? Um ataque quase que... Aí você põe um bipzinho. E o que acontece? Ele mostra o quanto as pequenas coisas elas têm um reflexo muito grande no resultado final, sabe? Igual, por exemplo, ele tem lá um oficial dele, um tenente, que é um bosta, né? E o cara morre de medo, né? Ele não tem coragem de estar na linha de frente, né? Assim, eu acredito que tem muita... Mas eu falo assim, o que acontece lá? Quando eles vão liderar o ataque, né? A linha que tá, o que Douglas avança, né?
Mas o desse oficial não avança, né? Porque ele se perde ali. E basicamente o mote do filme é esse, assim, vai construindo a trama até a hora do ataque. O ataque é um ataque frustrado, né? Que dá errado. E os soldados, eles são condenados, no caso, por traição, né? Que não obedeceram a ordem de avançar, né? Sim. Só que aí, o que acontece, né? É feito um sorteio, né? Então eles pegam ali aleatoriamente 3 soldados e vão julgá-los, né? Por traição. Na corte marcial improvisada, né? Assim, o interessante é a corte marcial, ela é uma corte marcial totalmente imparcial, né? Que eu digo... Eu falei errado, me perdoa. É interessante a corte marcial, é uma corte marcial totalmente parcial, né? Ela não está interessada na defesa dos soldados. Ela quer condenar alguém, ela quer ver sangue. Então, o que o Douglas ele vai tentar ali advogar a favor dos 3, né? Tanto que um deles, que está sendo julgado por traição, avançou, né? Ele avançou, só que ele teve que retornar. Ele ainda fala assim, mas eu não sou um traidor. Eu lutei. Aí o cara fala que o que trouxe ele até aquele momento não importa mais, né? O que importa agora é que ele está sendo julgado. Mas o filme todo o mote todo do filme é em torno desse julgamento, sabe? Uhum. E é uma coisa bem de tribunal mesmo, assim. É uma guerra de diálogos, né? Guerra de É tipo... argumentos, né? Aquele com Jack Nicholson e Tom Cruise? Ou eu tô viajando? Cara, eu lembro desse filme, mas eu esqueci o nome dele agora, velho. Também, deu branco total. Não é nascido em 4 de julho. Não. Porque o Tom Cruise é um advogado também, inclusive, né? Não sei o que da honra. Eu sei só da frase dele lá. Você não suporta a verdade! Mas é uma recomendação de filme, tá? Glória Feita de Sangue. Assim... esse eu vou assistir. Eu gosto de assistir filmes antigos. E tem um tema interessante que é guerra de tribunal também. Acho interessante. Um outro filme também, assim, sabadão à noite, assim, se você estiver à toa mesmo. Você fala, é sábado à noite, o que eu vou fazer da minha vida, né? Dá umas 6h30 ali, você quer ver um filme bacana, você assiste um filme chamado Das Boot. O filme Das Boot é um filme que conta a história de uma tripulação alemã dentro de um submarino alemão na Segunda Guerra Mundial, né? É um contexto também totalmente diferente do comum que você costuma ver, né? Geralmente você costuma ver soldados norte-americanos, né? Sendo retratados como heróis, mas nesse filme é a perspectiva alemã, né? Do soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. É muito bom também, cara. Ele é um filme que os soldados... Você vê que os soldados ali, eles têm fortes críticas também ao regime que eles estão vivendo, né? Que nem todo mundo que lutou pela Alemanha era do partido stalinista. Então, muitos deles eram só pessoas comuns que simplesmente se encontraram naquela situação, né? Como é em toda guerra, né, velho? A maioria das pessoas que, por exemplo, quando explodem guerras mundiais... A maioria dos soldados são pessoas normais. Eles não estão inseridos no contexto do exército desde criança ou foram alistados. Eles foram recrutados. Mas é um retrato muito interessante da época, né? E da questão do submarino também, né? Você viver... E a pessoa, tipo assim, o submarino ele é um caixão de aço, né, velho? Exatamente. Que se der alguma coisa errada, você não tem o que fazer, né? Você morre, né, cara? Ou fica embaixo do oceano esperando morrer. E essas são nossas recomendações de Não, filmes. calma. Não acabou ainda não. Calma aí. Eu tenho as minhas. 30 minutos, velho. Tenho as minhas, pera aí. Tem aquele alemão também da Netflix, lançado recente. Nossa, cara do céu, velho. Esse filme é maravilhoso. Como é que eu me esqueci desse filme? Qual o nome, velho? Acesse os